E em julgamento no plenário físico, nesta quarta-feira, os ministros do STF começaram a julgar se União, estados e municípios têm legitimidade para propor ação por improbidade administrativa. Em outubro do ano passado, entrou em vigor a nova Lei de Improbidade Administrativa, que alterou dispositivos da lei criada em 1992. Uma das mudanças estabeleceu que apenas o Ministério Público tivesse legitimidade para acionar a Justiça em casos de ações civis de improbidade administrativa, excluindo a Advocacia Geral da União e outros entes públicos federais, estaduais e municipais. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal e a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais entraram com ações no Supremo questionando dispositivos dessa nova lei. As entidades alegam que a norma retirou da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios a possibilidade de propor ação por improbidade. Também questionam a imposição à advocacia pública de fazer a defesa do agente público que tenha sido processado por improbidade administrativa. Em fevereiro, o relator das ADIs, ministro Alexandre de Moraes, concedeu liminar a favor das associações. A questão foi levada a plenário. O presidente da ANAP, Vicente Braga, alegou que a nova lei trouxe um retrocesso com a mudança. Entender que tal conquista histórica constitucional, que foi a Lei de 92, que veio dar uma garantia aos direitos fundamentais da sociedade de ter gestões comprometidas com a coisa pública, retirando a legitimidade dos entes federados, que são os verdadeiros lesados por tais condutas de improbidade praticadas por gestores que tenham, de uma forma deliberada, de uma forma dolosa, a intenção de causar dano ao erário, nós temos um claro caso de afronta. Afronta à Constituição, um claro caso de retrocesso social. No mesmo sentido, o advogado da ANAF destacou que faz parte das funções dos entes públicos atuarem na proteção do patrimônio público. Prever apenas como legitimado único o Ministério Público é criar um sistema capenga, criar uma espécie de sino sem badalo, em que a administração pública poderá apurar, em que a administração pública terá deveres constitucionais e legais de verificar atos de improbidade, mas ficará à mercê das decisões unipessoais do promotor da comarca. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou no seu parecer que quanto maior o número de agentes em defesa do patrimônio público, maior a possibilidade de torná-la mais eficiente. Coloco-me numa posição confortável de dizer que a defesa pública do patrimônio público pode ser feita pelas procuradorias, especialmente aquelas que sejam constituídas num quadro de carreira, para que isto se faça de forma institucionalizada, sem prejuízo do trabalho do Ministério Público, como cursus legis, como de resto sempre acontece. Para o relator das ações, o ministro Alexandre de Moraes, o combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no poder público deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos públicos. Assim, confirmou a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, assegurando a entes públicos legitimidade para propor ação por improbidade. O legislador constituinte foi muito claro. Ministério Público, pela primeira vez você terá privatividade da ação penal. Mais do que isso, você poderá combater a improbidade administrativa, poderá defender o patrimônio público e social, poderá defender o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos por meio da ação civil, só que, nesse caso, a sua legitimação não impede a de terceiros nos termos da lei. Em outras palavras, não é privativa. Essa sessão terminou há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou a sessão e tem mais informações para a gente. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o ministro André Mendonça apresentou o voto dele, acompanhando integralmente o voto do relator,
o ministro Alexandre de Moraes, assegurando assim a entes públicos legitimidade para propor ações de improbidade administrativa. Mendonça destacou ainda que o monopólio produz improdutividade, ineficiência e incrementa a corrupção e que essa pluralidade institucional permite a correção de eventuais arbitrariedades. Depois do voto do ministro André Mendonça, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto dos demais ministros. William. Obrigado, Marta.